Vamos dando início a mais um Papo Espírita e vamos deixando as pessoas para darmos início a mais um Papo Espírita. Se alguém puder me orientar aí, se estamos sendo ouvidos e vistos perfeitamente, eu agradeceria para que a gente pudesse dar início ao Evangelho de hoje. Então, eu aguardo algum comentáriozinho aí. Se estiver tudo perfeito, a gente inicia aqui a nossa transmissão. Aguardando algum comentário, alguém que já entrou aí, para que a gente possa dar início à nossa conversa fraterna no dia de hoje. Ok. Obrigado, Luiz Antônio. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. Mas antes de iniciarmos a nossa conversa, nós vamos fazer a nossa pequena oração pedindo a Jesus, esse célebre pilar que nos sustenta, que objetiva a cada um de nós as nossas mudanças, se espelhando nele, o Cristo, como um ideal perfeito que possamos amar e servir como Cristo amou e serviu. Tenhamos discernimento sobre as nossas ações, não só a nós mesmos, mas aos nossos próximos, esses que merecem uma real atenção e um real carinho nosso. Que assim seja. Bom, falar de caridade é algo tão sublime, tanto é que em estudo realizado, as cartas de Paulo, a palavra caridade é uma das que mais aparece, tentando talvez mostrar a cada um de nós a importância da caridade. Nós vamos ver hoje em algumas obras selecionadas, como o Fonte Viva, de Emmanuel, O Nosso Lar, o Livro dos Espíritos, que fala tão bem da caridade, e também o Evangelho. Conforme a gente vai passando por essas obras, nós vamos fazendo as citações. Mas antes de entrar definitivamente na caridade, eu queria lembrar de Simão Cirineu. Simão Cirineu foi aquele que auxiliou Cristo a carregar a cruz. Depois de uma noite intensa de martírios, de socos, de açoites, Cristo já estava bastante debilitado. E era uma tradição romana que os condenados à crucificação carregassem a sua própria cruz. E Cristo é obrigado a carregar a sua cruz, e em dado momento na Via Crucis, o caminho que percorria até o monte onde seria crucificado, ele não tinha mais forças, ele já estava exaurido. Então, um centurião romano, um soldado, exige que Simão Cirineu, por estar ali próximo, acompanhando a Via Crucis do Mestre, o auxiliasse o carregando a cruz.
E assim Cirineu se mostra primeiramente meio que assustado, mas ele já tinha ouvido falar do mestre, já tinha visto o mestre, e assim o fez de auxiliar o mestre. Então carregou a cruz até o momento da crucificação de Cristo. Amélia Rodrigues, no livro Quando Voltar a Primavera, nos conta esse episódio narrado por ela através da psicografia de Divaldo Pereira Franco. Então, Simão Cirineu se colocou à disposição do Cristo para auxiliá-lo. Inclusive, permaneceu lá até que o Cristo fosse crucificado. Cirineu testemunhou a crucificação de Cristo e tenho a certeza de que pelaquela ajuda dada ao Cristo, tanto Cristo, no momento em que Cirineu se aproxima dele, Jesus o olha com muita ternura, com muito carinho. E isso nos mostra, nessa lição de Cirineu, o quanto é prazeroso e benéfico a nós mesmos auxiliar os nossos próximos em momentos difíceis. E a caridade, ela é envolvida nesses contentos da vida. Muitas vezes nós auxiliamos com os bens que possuímos, sejam eles materiais, mas muitas vezes os bens íntimos de cada um de nós, com uma conversa edificante, uma palavra edificante. Então, certos que Cirineu, naquele exato momento de ajudar o Cristo, aquele olhar complacente do Cristo, aquele olhar magnetizador, amoroso que o Cristo tinha, inclusive Amélia depois relata que Cirineu começa a pregar o evangelho do Cristo. Tamanho magnetismo que o Cristo exerce sobre cada um de nós. Na visão de Amélia Rodrigues, mostra essa grandiosidade de Simão Cirineu a auxiliar o Cristo, porque no capítulo 25 do Nosso Lar, a dona Laura, ela tem uma conversa fraterna com o André Luiz, orientando ele sobre os rumos que ele tomaria no nosso lar, de suas tarefas, do seu labor. E ela mesmo comenta com o André Luiz, ela se põe amorosamente no lugar da mãe de André Luiz, porque a mãe de André Luiz já estava numa esfera superior ao que se encontra o nosso lar. E ela fala: todos querem observar, raros se dispõem a realizar. E nós vamos perceber que no âmbito da caridade, isso acontece muito. Nós vamos, dentro das nossas casas espíritas, dentro da reunião dos nossos amigos, quando colocamos uma tarefa de caridade a ser realizada para com o próximo, a gente observa que são poucos a realmente pegar e colocar as suas mãos silenciosas no labor ao próximo. O exercício da caridade, realizado por diversos meios, como às vezes a doação financeira, a doação de bens, roupas, utensílios, a doação, como eu disse, da palavra amiga, muitas vezes a consolar os corações aflitos. Nós vamos percebendo e compreendendo que poucos se põem à disposição de realizar, de colocar a mão na massa, de fazer.
E é necessário o entendimento, muitas vezes, de que realizar essas tarefas no âmbito da caridade é muitas vezes extremamente recompensador a nós. Recompensador de diversas formas, contando com os nossos bônus horas, contando com o alívio das nossas faltas cometidas, porque a gente zelando pelo nosso próprio, muitas vezes isso nos conta a favor. Lembramos mesmo de André Luiz, no nosso lar, mais de 6.000 atendimentos gratuitos, apenas 28 eram orações de agradecimento por essas consultas gratuitas. Então, todo favor que a gente faz ao próximo, ele tem uma volta muito aguardada por nós. São as boas vibrações de agradecimento daquele que recebe o auxílio, são as boas intenções, são o carinho e o respeito que a gente adquire pelas pessoas. A gente vai ver daqui a pouco também um link no Fonte Viva, na sua lição de número 126, as correlações que existem no âmbito da caridade. Mas no livro Consolador, na questão 316, nós temos uma pergunta para Emmanuel, que, aceitando Jesus o auxílio de Simeão Cirineu, desejava deixar um novo ensinamento às criaturas. E aí Emmanuel responde a nós com muita simplicidade e muita sabedoria. Essa passagem evangélica encerra o ensinamento do Cristo, corcenente grande importância à necessidade de cooperação fraternal entre os homens em todos os trâmites da vida. Então, hoje eu ensino, ora amanhã eu serei ensinado. Hoje eu ajudo, ora amanhã também serei ajudado. Há muitas mudanças na nossa vida terrestre. Haja visto o que tem acontecido conosco no globo terrestre, esse processo de mutação do vírus, do coronavírus. A gente tem visto muitas mortes de entes queridos, de pessoas que são próximas, não desejosos que isso aconteça conosco. Mas nós vamos ver nesse processo de mudança íntima que cada um tem de realizar nos dias de hoje, nós percebemos que com essa pandemia, os nossos olhos passaram a se estender carinhosamente para outras tantas pessoas que nos são importantes. Porém, muitas vezes não damos importância a essas pessoas. Então, a cooperação fraternal que Emmanuel fala, ela é nos diversos pontos. Muitas vezes nós lembramos do pão que comemos logo de manhã cedo, gostoso, quentinho, crocante, mas nós esquecemos de quem o preparou e a que horas preparou. Haja visto que os padeiros eles chegam muito, muito, muito cedo, provavelmente de madrugada às padarias, para fornecer o nosso pão quentinho. Muitas vezes esquecemos dos trabalhadores da lida do campo, que processam as nossas verduras, os nossos mantimentos, os nossos alimentos. Esquecemos muitas vezes daqueles que os transportam, daqueles que os processam. Então, a cooperação fraternal, ela é bendita como uma caridade para todos nós. No Evangelho, segundo o Espiritismo, seu capítulo 15, e o capítulo 15 ele vai estar ali praticamente quase que no meio do Evangelho,
mostrando aí para nós um alicerce, né, do ensinamento da caridade. No seu item 4, o mestre, qual o grande mandamento da lei? Uma pessoa pergunta a Jesus e Jesus responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Esse é o maior e o primeiro mandamento. E aqui está o segundo, que é semelhante ao primeiro: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Mateus 22, 34 a 40. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Um mandamento de Jesus grandioso que, nos dias de hoje, com toda a nossa inteligência, com toda a perspicaz que temos, com todo o estudo que nós realizamos, uma lição muito difícil de aprender. Mais difícil de que aprender é vivenciá-la, porque é onde nós encontramos enorme dificuldade de amar o semelhante. Muitas vezes essa lição nos é muito dura, nos é ainda incompreendida quando nós não olhamos ao nosso próximo como nós gostaríamos de olhar a nós mesmos. A gente faz justamente um movimento contrário a isso. Cristo diz a nós: ama e serve. Amar sem exigir, servir sem exigir. Nós, muitas vezes, quando vamos exemplificar o amar e servir, a gente impõe, muitas vezes, condições para realizar isso. Hoje não, amanhã talvez. Para me fazer isso, o que é necessário? Então, a gente vai colocando obstáculos, nós vamos criando muros, em vez de criar pontes. Muros são obstáculos que dificultam o transpor. Pontes facilitam a nossa chegada a um outro lugar. Então, eu vejo que a caridade, ela é ponte. Ela nos faz nos ligar ao nosso próximo do jeito que Jesus nos pediu, para amar o próximo. Caridade é o exercício do verdadeiro amor. Quando nós somos caridosos, quando a gente olha o nosso próximo com atenção, com carinho, nós estamos exercitando a forma de um amor puro, um amor incondicional, sem interesse, sem qualquer recompensa. Quando nós fazemos o bem ao outro sem nenhum interesse, nós somos inundados de um sentimento tão prazeroso, de um sentimento tão gostoso. E talvez esse sentimento seja o de nos ligar a Jesus, que é o nosso modelo e o nosso guia. A caridade, ela é a ação, ela é a prática desse sentimento de amor. Então, quando nós exercitamos a caridade, a gente está exercitando o amor ao nosso próximo, como Jesus nos pediu. E como eu disse, existem inúmeras formas de nós exercitarmos a caridade. A caridade material, ela, quando é doada sem exigir de nós um sacrifício, ela é apenas doar algo que a gente tem sobrando. Mas quando ela exige um sacrifício, e aqui, hoje, visto um sacrifício de muitas vezes deixarmos o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso ego para trás, ela automaticamente nos modifica. E ela também é ação de modificação para quem recebe, pela gratidão, pelo carinho, pela atenção que nós destinamos ao próximo.
Inclusive, Paulo, no livro Paulo Estevam, ele comenta uma frase que é muito interessante de nós analisarmos no âmbito maior da frase colocada para nós. A marcha para Jesus se dá em fileiras, e todos devemos chegar juntos e bem. Os que se apartam deverão chegar bem também, mas por conta própria. Essa frase de Paulo é tão profunda aos nossos corações, ela me marca muito, porque justamente ela mostra a cooperação, a caridade de estarmos juntos, um auxiliando o outro. Eu sempre falo uma outra frasezinha para alguns amigos meus, e eles deverão lembrar de quando eu falo isso. Sozinhos mais rápido, juntos mais longe. Essa ideia de estarmos conectados através da caridade ao nosso próximo vai nos permitir caminhar muito mais longe, buscar muito mais edificação na troca de experiências. Como Paulo fala, muitas vezes marchar sozinho num deserto deve ser desesperador. Poucas pessoas gostam de ficar sozinho. Todos nós gostamos e desejamos de compartilhar do coleguismo, da amizade. Essa também é uma forma de caridade. Sozinho o caminho é muito mais difícil. Se nós tivermos um outro caminhando ao nosso lado, nós vamos percebendo que esse outro, quando nós fraquejarmos, ele vai nos auxiliar, ele vai estar ali conosco. E aí nós voltamos ao início da nossa conversa de Simão Cirineu. Eu tenho certeza que Cristo deve ter ficado extremamente feliz com a atitude, mesmo sendo imposta por um centurião, mas ele se predispôs a ir lá e auxiliar. Eu acho que esse é um grande entendimento que nós temos. Nós temos Paulo de Tarso falando da palavra ainda caridade, como eu disse, ela é muito comentada por ele, que é o amor em ação. Paulo fala muito desse amor em ação, que a caridade é o amor em ação. Então, quando nós estendemos as nossas mãos silenciosas, elas muito mais valem do que orações cheias de palavras bonitas. As nossas mãos silenciosas auxiliar o próximo na caridade é uma oração com contento, com contexto, com forma, né? Muitas vezes as nossas orações apenas com palavras bonitas são vazias. Uma ação ao próximo, ela é uma oração completa, uma oração cheia. Cristo nos falou intensamente a respeito do amor, de amar ao próximo, amar os inimigos, amar entre todos aqueles que o seguem. E aí nós vamos começando a colocar as dificuldades dentro da caridade em relação às pessoas que nós não conhecemos, não temos um elo de vínculo. Então, muitas vezes a gente deixa de fazer a caridade porque a gente não tem um laço estreito com algumas pessoas e a gente esquece que somos todos irmãos. Se Deus é nosso Pai, Jesus é nosso irmão, vocês que me ouvem, meus irmãos, eu que falo para vocês, seu irmão. Paulo, tomado de todos esses ensinamentos, sintetizou em uma palavra, caridade, toda essa ação, né? Então, nós temos a caridade efetivamente como um bem comum a todos nós. Devemos praticá-la com o nosso coração brando, o nosso coração sereno, o nosso coração tranquilo, em auxiliar aqueles que estão à nossa volta. Lá no Fonte Viva, Emmanuel, na lição 126, ela é de nome Ajudemos Sempre. E nós temos a passagem de Lucas 10, 29,
nos falando: e quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? E aí Emmanuel inicia a lição do Fonte Viva, dizendo que o próximo a quem precisamos prestar imediata assistência é sempre a pessoa que se encontra mais perto de nós, ou seja, nossa família, os nossos entes queridos, do qual nós tivemos a oportunidade bendita de reencarnarmos juntos, de estarmos juntos, realizar a caridade de entendimento com os meus familiares, as dificuldades que eu tenho de relacionamento com os meus irmãos, com minha mãe, com meu pai, com os meus parentes próximos, tios, cunhados. Então, tentar estabelecer um elo de vínculo amoroso e afetuoso é uma caridade. E Emmanuel continua: em suma, é todos os modos a criatura que se avizinha dos nossos passos. É como a lei divina, recomendada: amemos o próximo como a nós mesmos. Preparamo-nos para ajudar infinitamente. Muitas vezes distanciamos dos nossos próximos, dos nossos cônjuges, dos nossos filhos, porque não aprendemos ainda essa capacidade da caridade para com os nossos, né? Muitas vezes a gente acha mais fácil fazer a caridade com uma pessoa estranha, aquela que não vai nos cobrar absolutamente nada, a não ser nos agradecer pela ajuda recebida, mas muitas vezes nós deixamos de realizar a caridade com aqueles bem próximos de nós. E a caridade, como eu disse, não é apenas a material, monetária. Ela muitas vezes é a caridade amorosa, de amar e de compreender todos aqueles que estão à nossa volta. E aí Emmanuel vem falando uma série de formas da caridade. Do subordinado, ajudemos com atenção e carinho, com o superior hierárquico, que exercitamos o respeito e a boa vontade. Então, ele vai tratando uma série de condições para que a gente ajude sempre, para que a gente exercite a caridade. E me chamou muita atenção uma que eu me lembrei prontamente do Cristo. Se um malfeitor nos visita, pratiquemos a fraternidade. Tentamos, sem afetação, abrir-lhe os rumos novos na direção do bem. Nós vamos lembrar justamente do Cristo. No livro Boa Nova, um capítulo de Maria, conversando com a sua prima, mãe de João Batista, ela relata que por diversas vezes se preocupava com Cristo, porque o Cristo recebia malfeitores, ainda criança, na sua casa. E ela, a própria Maria, como uma mãe zelosa, se preocupava com isso. Veja só o Cristo tentando demover esses malfeitores dos seus atos errôneos e realizar atos corretos. Né? Cristo já preocupado, já distribuindo a sua caridade, o seu amor infinito a todas as criaturas, nós incluídos nela. Né? E continua uma série de citações. No Evangelho, a posição neutra significa menor esforço. Então, nós não devemos ser neutros, nós devemos ser ativos e ativos para com os nossos próximos, né? Diante, pois, do próximo que acerca o teu coração cada dia, lembra-te de sempre que estás situado na terra para aprender e auxiliar. Então, Emmanuel, nessa série de lições, vale a pena vocês lerem o Fonte Viva nessa lição 126. Eu fiz apenas um breve resumozinho, mas ela está disponível em PDF na internet, todos podem baixar e estudar esses luminosos ensinos de Emmanuel para cada um de nós. Nós vamos ter Paulo também falando no Evangelho, no item 6, no capítulo 15, uma célebre passagem, que se eu falar a língua dos homens e dos anjos e não tiver caridade, sou como metal que soa, ou com o sino que retine.
se eu não tiver o dom da profecia e conhecer todos os mistérios e quanto se pode saber, e se tiver toda a fé até o ponto de transportar montes e não tiver caridade, não sou nada. E aí eu me lembro também de Kardec. Kardec, quando realizou a codificação da doutrina espírita, ele era um cientista muito centrado, muito coeso, muito correto. E certa feita, ele foi questionado que se duas organizações estivessem brigando, qual ele apoiaria? E talvez levados pelo entendimento que temos de Kardec, com certeza a que ele julgasse que estivesse certa, que fosse a correta, que estivesse bendita. Mas estranha foi a resposta. Ele disse que apoiaria, certo ou não, a que maior fizesse caridade. Então temos o Kardec tão centrado, tão coeso, opinando pela caridade para ser o seu guia, ser o que objetiva a sua sentença. E talvez nós devemos exercer também esse discernimento sobre escolhermos a caridade com ação, né? Não a caridade de ostracismo, porque outros grandes ensinamentos nos mostram o trabalho de desobsessão que é o trabalho da caridade. Porque quando eu começo a realizar a caridade para algumas pessoas, começo a ingressar em algum grupo que realiza os trabalhos de caridade, eu vou me demovendo do meu egoísmo, da minha arrogância, da minha prepotência, e certos que os obsessores que me cercam vão vendo esse processo meu de transformação. Então, às vezes, o meu problema eu o faço tão grande, tão gigantesco, tão pesado, que quando eu vou realizar a caridade e saio às ruas e observo pessoas que estão numa condição muito pior do que as minhas, eu começo a olhar para os meus problemas e já não enxergo tão grandiosos como eu enxergava anteriormente. A gente está quase finalizando o nosso papo espírita de hoje, mas eu ainda queria trazer um outro ensinamento muito perspicaz que está no Livro dos Espíritos, na questão 886, onde Kardec pergunta aos espíritos de verdade: qual é o verdadeiro sentido da caridade, como entendia Jesus? Resposta: benevolência, ou seja, bondade de ânimo para com algo ou para com alguém, para com todos. Então, benevolência para com todos. Depois a pergunta ainda prossegue: indulgência, ou seja, disposição para perdoar a culpa e o erro dos outros, para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Então, nós temos uma série de frases e eu queria encerrar com a de Paulo. Esta divisa, ou seja, fora da caridade não há salvação, é o facho celeste, a luminosa coluna que guia o homem no deserto da vida, o encaminhando para a terra da promissão. Com essa frase de Paulo, nós encerramos o nosso Papo Espírita de hoje, desejando que todos vocês fiquem com Deus, que vocês permaneçam com Deus, que Jesus ampare a cada um de nós nesses momentos de tribulação que passamos, dando a cada um de nós o discernimento, o entendimento, a paz e a tranquilidade. Novamente, eu gostaria de agradecer ao Lemana, ao Lar Espírita Maria de Nazaré, a oportunidade de estar aqui com vocês, conversando um pouquinho sobre o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, sobre a óptica da doutrina espírita.
Fiquem todos com Deus. Uma boa noite. Que assim seja.